Quando nós falamos sobre Cristo, Cristo é a doutrina crucial da fé cristã. Todos os cultos deveriam falar-se dele, todos os hinos deveriam falar dele, todos os estudos bíblicos deveriam se falar dele, todas as palestras voltadas ao público evangélico deveriam se falar dele. Então, quando nós falamos dele, nós temos que lembrar da pré-encarnação, ok? E sem entender a pré-encarnação, então nós não teremos uma visão básica do que é salvação. Então, veja bem, se você não entender a encarnação de Cristo, como é que você vai entender sobre a salvação? Por quê? Porque se o nosso Senhor Jesus não era quem afirmava ser, então automaticamente seu sacrifício foi deficiente, não sendo o suficiente para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Então, quando eu falo da pré-existência de Cristo, ou a pré-existência do Cristo pré-encarnado, então eu tenho que entender o que é a pré-existência. Pré-existência quer dizer existir antes. Ele já existia antes de nascer como homem, antes mesmo da criação do tempo, e isto é um conceito firmado pelas Escrituras e que está distinto apenas da eternidade. Se você olhar para esse termo, pré-existência, você vai entender o que João disse assim: ele veio depois de mim, mas já existe antes do que eu. Automaticamente, João está dizendo sobre a pré-existência. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, pré-existência, e todas as coisas foram feitas por ele, então ele já existia antes das coisas existirem. E tem uma importância muito grande disso, porque no nascimento, se Cristo veio a existir em seu nascimento, então não existe essa divindade eterna. Alguns defendem que Cristo passou a existir somente quando ele nasceu de Maria. Bom, então está quebrando a sua eternidade, porque nenhum homem nascido temporal e que morreu temporal pode salvar, pode redimir, pode arrancar os pecados lá do passado, desde Adão, e pode perdoar os pecados futuros a partir de mim e de você. Então, baseado nisso aqui, você vai ter que entender que essa importância de estudo sobre Cristo, para que você entenda quem ele é. Porque como é que nós conseguimos amar uma pessoa que nós não sabemos quem ele é, da onde ele veio, aonde ele mora, o que ele faz, o que ele pode fazer, o que ele sente por mim. Então, se você diz que ama Cristo, serve a Cristo, mas você não conhece a Cristo, então talvez o seu modo de seguir seja um modo meio cego de seguir a Cristo, ok? Veja bem, as evidências da presença de Cristo estão na sua origem celestial. Ele veio do céu. Ele disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Olha que coisa interessante é saber que ele tem uma origem celestial. Bom, se ele tem uma origem celestial, então o céu não é o nosso destino. O céu também será a nossa origem. Ele disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Então você tem uma origem. O céu será a sua e a minha eterna morada, ainda que alguns não acreditem nisso, né? Veja, na sua obra da criação, Cristo estava envolvido na obra da criação, sendo anterior a ela. No seu relacionamento com Deus, a Bíblia afirma que Jesus tem a mesma natureza. Portanto, Tomé pôde afirmar, Tomé, sendo judeu, afirmou: Senhor meu e Deus meu. Então, um judeu falar isso, então é uma declaração muito séria, viu? Jesus também tinha relacionamento com João Batista, mesmo nascido antes de João. Jesus nasceu depois de João 6 meses, mas como Deus ele já existia antes, tá? Então nós vamos entender que Jesus Cristo, ele sempre existiu. E como é que ele encarnou? Bom, ele encarnou de uma forma espetacular. As profecias sobre ele estão em Isaías capítulo 6. As profecias sobre ele estão em Isaías capítulo 7. Então, 9:6 e 7:14 de Isaías. Ele nasce sobre um nascimento natural. Não tão natural porque ele não teve pai terreno. José o adotou como filho, tá? E qual é o propósito, então, de Jesus ter nascido, ter vindo ao mundo e morrer? Qual foi? Primeiro, ele veio revelar Deus a nós.
porque ninguém poderia conhecer a Deus se Cristo não o revelasse. Então, esse era o propósito dele vir. Ele veio para revelar a nós o próprio Deus, o próprio Pai. Ele veio prover um sacrifício efetivo pelo pecado, porque sangue de boi e sangue de animais não poderia jamais agradar a Deus, e esse sacrifício não poderia perdoar, cobria aquilo que está coberto, continua existindo, mas ele veio prover um sacrifício efetivo que viesse produzir um relacionamento entre Deus e o homem, porque com sacrifício de bois, sacrifício de animais, Deus não se relacionava com a humanidade. Deus se relacionava uma vez por ano com um representante legal, que era o sumo sacerdote. Então ele veio cumprir a aliança que Deus fez a Davi, de um rei eterno, de um trono sem fim. Ele veio dar um exemplo de vida. E que exemplo de vida Jesus nos deu? Jesus não era racista, Jesus não era também homofóbico, Jesus não. Jesus amava a todos e tratava a todos em pé de igualdade. Ele deu um exemplo de vida tão lindo, que ele representou a Deus em todos os seus passos. Ele deu um exemplo de vida tão lindo que nunca recusou o convite para ir numa festa de aniversário ou mesmo num almoço simples. Jesus deu um exemplo de vida que ele conseguiu andar no mundo, cercado de pecadores no mundo de pecado, porém ele nunca pecou. Jesus deu um exemplo de vida tão lindo que ele foi capaz de amar a todos e amar até o fim. Ele nos deu um exemplo de vida tão lindo que se entregou inteiramente à vontade exclusiva do Pai. Ele deu um exemplo de vida tão lindo que, mesmo sendo esbofeteado e cuspido, ele conseguiu dizer: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então ele nos dá um exemplo de vida a ser seguida. Ele veio também para destruir as obras do diabo. É para isso que ele veio, porque as obras do diabo não conseguiu atingir o céu no seu aspecto de contaminar, mas atingiu a terra, atingiu a natureza e atingiu todos os homens. Então ele veio para desfazer nota que Jesus é a porta, ele não é Jesus é o caminho, ele não é os caminhos, Jesus é a porta. Deus não tem as obras, Deus tem uma obra chamada Cristo, que é capaz de desfazer todas as obras do diabo. Por quê? Porque para cada obra do diabo que se manifesta, Deus tem uma obra chamada Cristo para desfazer. Ora, a Bíblia diz assim, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, o que comete o pecado procede do diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo é o contraste daquilo, tudo que Deus projeta. Por exemplo, Deus é vida, ele é a morte. Deus é a luz, ele é as trevas. Deus é o caminho, ele é a perdição. Deus é aquele que salva, ele é aquele que aprisiona. Deus é aquele que perdoa, o diabo é aquele que condena. Deus é aquele que leva ao céu, o diabo é aquele que leva ao inferno. Então há um contraste, então Jesus vai desfazendo as obras do diabo. É por isso que nós vemos pessoas hoje, se chegando a esse Cristo poderoso, cheio de obras, atingido pelas obras do diabo, porque o diabo o atacou através do seu pecado. Abriu-se uma porta para uma ação demoníaca, mas Cristo Jesus entrou e veio arrebentando com todas as obras que ele fez. A obra do diabo é causar caos, é causar destruição, mas a obra dele é refazer, restaurar, regenerar, trazer de novo, trazer de volta a sua origem. Então você que está nos ouvindo, se você está com a vida aí sendo açoitada pelas obras do diabo, talvez sucumbindo nas tentações dessa vida, talvez triste, amargurado, porque isso estaria acontecendo. Então Jesus se encarnou para desfazer as obras do diabo. Não é só uma, são várias obras. E ele veio para ser um sacerdote misericordioso. E o fato dele ser o sacerdote misericordioso é que ele não matou ninguém. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos, então, sermos socorridos por ele. Bom, então esse Cristo pré-encarnado, ele se torna agora uma pessoa encarnada. E essa pessoa encarnada, ela tem que se relacionar com o ser humano. Ela vai se fazer humano
Ele vai se fazer pecador através do batismo. Então, Cristo Jesus, ele tinha as suas funções. Veja, e quais são as funções desse Cristo? Primeiro, ele veio como um profeta. Como um profeta, Cristo ele previa as coisas. Ele trazia as mensagens de Deus ao coração do homem. Um profeta que sentia o que Deus sentia. E somente quem sente o que Deus sente pode transmitir verdades ao coração do homem. Qual é a ideia do profeta? A ideia do profeta é trazer apenas verdades de Deus. E Cristo, como profeta, falava: em verdade e em verdade eu vos digo. Esse era o ministério profético. E qual é a atuação dele? Jesus proclamou mensagens verdadeiras, capazes de fazer coisas extraordinárias. Então, ele veio como profeta e recebe também a autenticação de um profeta. A confirmação das profecias de Cristo mostra que, de fato, ele falava palavras verdadeiras que vinham de Deus, como ao prever que seria traído por alguém, que seria entregue à morte pelos líderes dos judeus e que morreria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Isso aí autenticou o seu ministério profético. Então, ele é o profeta maior do que Moisés, maior do que João Batista, maior do que Elias, maior do que Jeremias. Ele é o maior de todos os profetas, porque ele disse: no reino de Deus, ninguém é maior do que João Batista. Mas ele falou o seguinte: qualquer um que é nascido de mulher menor é maior do que João. Então ele estava dizendo: eu sou nascido de mulher. Eu posso ser menor do que João aqui, mas eu sou maior do que ele. Olha que coisa interessante. Depois você vai entender que Cristo não era só um profeta. Cristo também era um sacerdote. E como sacerdote, ele veio interceder por nós. Mas interceder cheio de sentimentos. Interceder carregados de emoções, a ponto de chorar por alguém que morreu, a ponto de chorar com uma família que perdeu um ente querido. Então, somente quem é carregado desse sentimento é capaz de interceder dizendo: Pai, eu te peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Porque todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Eu não estou orando somente por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Então ele é o sacerdote que intercede e que intercedeu por nós na cruz e intercede até hoje. É aquele que se coloca entre nós como o reconciliador, porque esse era o papel do sacerdote. Então em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Romanos diz: sendo reconciliados pela fé, nós temos paz com Deus. Porque Cristo, ele não só derrubou o muro que separava, ele quebrou a porta que fechava a nossa entrada até ele. Então ele é o sumo sacerdote, o maior de todos os sacerdotes. Então nós precisamos entender: Cristo é digno de adoração, de reverência, de respeito. E ele diz: se você está cansado, venha a mim. Se você está sobrecarregado, venha a mim. Se você está com um jugo muito pesado, venha a mim. Por quê? Porque eu vou dar descanso para a sua alma. Então, nesse dia, você pode receber um descanso para a sua alma, porque Cristo garante isso. Venha a Ele sem demora. Venha a Ele sem tardar. Venha a Ele com todos os seus problemas. Venha a Ele com todas as suas angústias. Venha a Ele com todos os seus questionamentos. Mas venha entendendo que Ele é o único que te entende. Venha sabendo que Ele é o único que sabe o que você está sentindo, que sente o que você sente, porque Ele foi humano também. Ele viveu aqui. Foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. E somente assim Ele pode exercer essa função de sacerdote e interceder junto ao Pai por nós. Então, lembre-se, Cristo Jesus é o objetivo, é o propósito dessa mensagem chegar até o seu coração, porque Ele te ama. E a prova maior é que Ele quis, Ele não foi obrigado, Ele quis morrer em meu e em teu lugar para dizer que a vida é linda e precisa ser vivida, e Ele só quer fazer parte da sua vida como um Cristo que morreu e que ressuscitou, e agora vive e está entre nós, para nos dar paz,
segurança e vida eterna e vida em abundância. Você tem a oportunidade de receber a Cristo hoje, aí aonde você está, porque Ele é a razão da nossa esperança. Cristo ama você.